E aí, meu camarada, como é que tá do outro lado? Estudando que nem um maluco, que nem um tarado? Eu espero que sim, porque essa é a única maneira de você aprender bem e passar na prova, através dos exercícios, tá certo? Estamos aqui para te ajudar a facilitar a sua vida, dar aquele bizu. Você tem que ser aquele cara que deve revisitar direto as videoaulas para poder fixar as informações, tranquilo? De novo, ainda estamos em conjunção. Lembra que eu falei que seria frenético, intenso? Não tem jeito, conjunção é o grande barato. Portanto, vamos a elas. Eu lembro de ter falado sobre as conjunções integrantes, causais, lembro de ter falado das conjunções comparativas e também lembro de ter falado das concessivas. Dê destaque para as concessivas, tá certo? Concessivas, as conjunções concessivas estabelecem uma relação de contraste, de oposição. Decore as concessivas. Elas caem bastante em prova, ok? Estamos acordados? Então vamos que vamos, hein? Olha para mim, vamos lá. Agora eu vou falar das condicionais, hein? Conjunções condicionais. Conjunções subordinativas condicionais. Quais são elas? Ouvido atento que eu vou falar quais são. Depois tu dá um confere na gramática, coloca lá no Google conjunções condicionais para você decorar, beleza? Mas eu já vou antecipar para você. As condições condicionais são se clássico, se caso, desde que, a menos que, temos também exceto se, salvo se e outras conjunções condicionais. Aqui cai muito em prova é o se. Até porque, lembra que eu falei que o se pode ser integrante? Pode ser também condicional. Então o cara pode brincar com isso na prova, concorda comigo? Ele pode perguntar se é integrante ou condicional. Só que você não está de bobeira, aquela coisa toda, vamos que vamos. Se tu parares de estudar, precisarás trabalhar. Olha aí, ó. Se tu parares de estudar, precisarás trabalhar. O cara vai precisar trabalhar sob que condição? Se ele parar de estudar. Concorda comigo? Então, olha aí, ó. Tu precisarás trabalhar se tu parares de estudar. Portanto, a condição para ele precisar trabalhar é ele parar de estudar. O se, iniciando o período, ele tem valor condicional 99% das vezes, tá certo? Isso também é importante ressaltar. Agora, é bom que você veja a relação de condicionalidade. Beleza? Por exemplo, se eu no lugar do se eu colocasse o caso. Caso tu parasses de estudar, precisarias trabalhar. Caso tu pares de estudar, precisarás trabalhar. Percebe que no lugar do se eu posso colocar o caso? O caso também é uma conjunção condicional. Beleza? Tranquilo isso? Maravilha. Escuta algo muito importante. Tá vendo esse verbo aqui? Que eu acabei de dar o destaque? Esse verbo está no subjuntivo. E indica hipótese, possibilidade. Por que eu estou ressaltando essa ideia? Porque a ideia de condição está diretamente ligada à ideia de hipótese, à ideia de possibilidade. E aí, o verbo que vem após a conjunção condicional é 99% das vezes no modo subjuntivo. Ele aparece no modo subjuntivo. Tá certo? Isso é importante ressaltar pra caramba. Ok? Show! Vamos ver outra condição condicional. Desde que você estude, obterá êxito. Olha aí, ó. Desde que você estude, obterá êxito. Esse verbo está ou não está no subjuntivo? Está no subjuntivo, presente do subjuntivo. Agora, olha para mim rapidinho. Você já parou para pensar que, dependendo do contexto, uma mesma conjunção pode ter valores semânticos diferentes, classificações diferentes? Vamos lá. Eu falei agora que o se pode ser integrante. Lembra que a gente viu na aula passada? Agora eu estou falando do se condicional.
Lembra que eu falei que o como, iniciando a oração, podendo ser substituído por visto que, já que, uma vez que, é causal. Mas lembra que eu também mostrei uma frase com o como sendo comparativo? Ele é tão estudioso como ela. Olha aí, uma mesma conjunção pode ter classificações diferentes. Tudo depende do contexto. Portanto, o desde que não é só condicional. O desde que pode ser também temporal. Sabia essa? Não sabia? Exemplo, vamos lá. Desde que ela chegasse, eu ficaria feliz. Então eu ficaria feliz sob que condição? Se ela chegasse. É uma hipótese, é uma possibilidade. Percebe que o verbo está no subjuntivo? Desde que ela chegasse, subjuntivo. Agora, pega esse verbo chegar e coloca no indicativo. Desde que ela chegou, fiquei feliz. Ah, entendi. Então ela chegou, isso foi um fato. Isso aconteceu no passado. Ah, entendi. Show. Pô, Pestana, moleza. Então, desde que subjuntivo, condição. Desde que modo indicativo, tempo. Exatamente isso. Beleza? Pronto. Olha aí, ó. Desde que vai ser condicional se o verbo estiver no subjuntivo. Desde que será temporal se o verbo estiver no modo indicativo. Tá certo? Beleza? Então, desde que ela chegou, fiquei feliz. Eu fiquei feliz desde quando? Desde que momento? Desde o momento que ela chegou. Desde que tempo. Agora, desde que ela chegasse, eu ficaria feliz. Ela chegou? Não. Vai chegar? Sei lá, pô. É uma hipótese. Então, é uma condição. Eu ficaria feliz sob que condição? Se ela chegasse. Tá claro isso? Desde que. Faça essa diferença na sua cabeça também. Acabei de lembrar de outra coisa interessante. Lembra que eu falei que o dado que... Dado, de dado mesmo. Beleza? Dado que... Essa locução conjuntiva, dado que, pode ser causal. Eu lembro de ter falado disso na aula passada. Comentado, né, para você. O dado que também pode ser concessivo. Também pode ser concessivo. Assim como a locução conjuntiva posto que. Posto, de posto de gasolina. Posto. Posto que. Essa palavra posto, seguido de que, forma uma locução conjuntiva, que também dá a ideia de concessão. Beleza? Lembra que eu falei para você? Estude as concessivas. É por isso que eu estou reiterando, falando de novo das concessivas. Eu acho muito importante. Estude as concessivas. Beleza? Olha aí, ó. Estou confiando em você. Vem comigo. Bem, vamos falar agora das conjunções conformativas. São poucas. São as conjunções conformativas. São aquelas que indicam conformidade. Beleza? Toda vez que você puder substituir uma conjunção consecutiva por de acordo com, em conformidade com, a ideia de conformidade. Daí você classificar conjunção conformativa. Beleza? É aquela que dá a ideia de conformidade. Quais são as conjunções conformativas? Conforme, consoante, segundo e como. Então vamos lá. Segundo, vou botar o conforme, né, que é clássica. Em primeiro lugar, conforme, segundo, como e consoante. Por que eu dei ênfase a consoante? Pô, gente, alguém usa na fala do dia a dia consoante para dar ideia de conformidade? Pelo amor de Deus, ninguém fala isso. Só pessoas extremamente cultas e que gostam de preciosismos falam isso. Aí cai na prova consoante. O que você faz? Ué, o que você faz? Você acerta a questão, porque consoante é uma conjunção conformativa. Vê se não é. Consoante falamos, dedique-se ao estudo. Ou seja, de acordo com o que falamos, dedique-se ao estudo. Conforme falamos, dedique-se ao estudo. Segundo falamos, dedique-se ao estudo. Em conformidade com o que falamos, dedique-se ao estudo. Consoante é uma conjunção conformativa. Tá claro? Se você puder substituir por conforme. Você, enfim, agiu conforme nós acordamos. Você, enfim, agiu de acordo com o que nós acordamos. Em conformidade com o que nós acordamos. Beleza? Tranquilo? Agora, olha para mim de novo. De novo, conjunção não é moleza. O como, a gente viu que é causal, não viu? Vimos. O como, a gente viu que é comparativo, não vimos? Vimos. O como pode ser conformativo.
Quando que ele vai ser conformativo? Quando ele equivaler a conforme. Quando ele indicar conformidade. Exemplo. Conforme falaram comigo, eu fiz da maneira certa. Eu fiz da maneira certa em conformidade com aquilo que falaram comigo. Esse como é igual a conforme, indica conformidade. Agora, cuidado para não confundir o como conformidade com como comparativo. Quer ver um exemplo? O filho age como o pai. Aí você, o filho age conforme o pai. Olha aí, deu para trocar, Pestana. Então é conformativo, mole. Mole? Gente, se liga. O filho age como o pai. Mas dá para trocar por conforme. Eu sei que dá, mas não é conformativo, sabe por quê? Porque aí uma ideia clara de comparação. Eu estou comparando o filho ao pai. Isso está muito claro. Lembra que na comparação tem que ter pelo menos 2 seres? Pronto. Na ideia de conformidade, não pode ter 2 seres sendo comparados. Senão você vai chamar de comparativo. Então, o como comparativo está num contexto em que eu tenho 2 seres sendo comparados. Na conformidade não há isso. Beleza? Tá claro isso? Vamos que vamos, hein? Pode dar mole, não. Tal foi sua postura antes da prova que conseguiu um bom resultado. Não gostava de estudar, mas queria me estabilizar na vida, de sorte que comecei a estudar em PDF. Olha aí, escuta essa. Vou te dar um bizu aqui maneiro que eu aprendi há muito tempo com o meu professor lá na escolinha da Tia Teteca e nunca mais esqueci na minha vida. Olha o que o professor engraçadinho falou para mim, que eu vou falar para você. É o legado que ele me passou. Se liga só. Tá vendo esse T aqui? Qual é o aumentativo de T? Tesão. Tesão, não é isso? Olha aí, ó. Tão, tanto, tamanho, tal. Olha o que o engraçadinho do professor falou. Se uma dessas palavras vierem antes do que, o que vai indicar consequência. Por quê, professor? Muito simples. A consequência vem depois do tesão. Ridícula a piada, mas eu precisava contar, porque foi assim que eu aprendi e nunca mais esquecia. Então, primeiro vem o tesão, depois vem a consequência. Beleza? É uma piadinha escrota, mas vamos lá. Tanto, tamanho, tal. Ele é tão inteligente que passou na prova. Então, ele passou na prova por quê? Porque ele era inteligente. Beleza? Ele fez tanto barulho que acordou a todos. Tamanha foi a sua burrice que bateu no poste. Tal foi sua postura diante das câmeras que todo mundo ficou chocado. Toda vez que vier tanto, tamanho, tal antes do que, o que indica a consequência. Safo? Maravilha? Show de bola. Então, olha aí, ó. Tal foi sua postura antes da prova que conseguiu um bom resultado. Esse que dá a ideia de consequência, porque eu tenho aqui o tal antes do que. Beleza? Tesão antes do que é consecutivo. Agora, é sempre assim? Sempre, desde que você não tenha uma outra conjunção consecutiva. Qual é a outra conjunção consecutiva? Na verdade, não é uma conjunção, é uma locução conjuntiva. De sorte que, no lugar do sorte, eu poderia usar também a palavra maneira, modo e forma. Então, de forma que, de modo que, de sorte que, de maneira que. Essa locução indica consequência. Inicia uma ideia de consequência. Vê se não é. Não gostava de estudar, mas queria me estabilizar na vida. Consequência. Comecei a estudar em PDF. De sorte que, de maneira que, de modo que, comecei a estudar em PDF. Beleza? Tranquilo? Então, aí estão as conjunções consecutivas, que estabelecem a relação de consequência. Vamos que vamos. Olha aí, ó. Eu estou estudando para que a vida melhore. Esse para que indica finalidade, todo mundo sabe, né? Quais são as conjunções finais, Pestana? Vamos lá. Já falamos aqui das conformativas, já falamos aqui das consecutivas, estamos falando agora das
finais, as que indicam finalidade. As conjunções finais são aquelas, obviamente, que indicam finalidade, intuito, propósito, intenção. Beleza? Olha para mim rapidinho. Estou estudando para que a vida melhore. Estou estudando com o objetivo de que a vida melhore. Estou estudando com o intuito, com o propósito, com o escopo de que, com o fito. Já ouviu falar nessa? Essa é feia, né? Com o escopo de que também é estranho, não é isso? Olha aí, eu estou estudando com o objetivo de que a vida melhore. Aí, beleza. Agora, estou estudando com o fito de que a vida melhore. Horrível, né? Isso cai na ESAF de vez em quando, fica ligado. Estou estudando com o escopo de que a vida melhore. Isso aí cai no CESP também. Os caras gostam de trabalhar essas locuções conjuntivas pouco usuais para eliminar candidato, cara. A ideia é justamente essa, é uma triagem o concurso público. Você tem que estar na ponta dos cascos, conjunção tem que estar no sangue e, ó, não pode garotear na hora da prova, beleza? Então, conjunções finais. Para que, a fim de que, com o objetivo de que, com o propósito de que, com o intuito de que, com o fito de que, com a intenção de que, com o escopo de que, beleza? Acabou não, hein? Vem que vem. Ainda temos mais conjunções, hein, galera? Mais conjunções. Faltam agora duas para fechar o caixão. Proporcionais e temporais. Beleza? Faltam mais dois tipos de conjunções. Vamos que vamos. As conjunções proporcionais dão ideia de simultaneidade. Dão ideia de acontecimentos ocorrendo simultaneamente, no mesmo momento. Dão ideia de concomitância de ações. O que é concomitância de ações? Concomitância de acontecimentos. Simultaneidade, coisas ocorrendo no mesmo momento. Quando a gente fala em proporcionalidade, isso significa dizer que coisas ocorrem no mesmo nível, no mesmo momento. Vê se não é isso. Quanto mais conheço os detalhes do português, mais safo fico. Eu gosto muito dessa palavra, né? Eu repito muito essa palavra. Na verdade é uma gíria, né? Mas e daí? A aula é minha? Tô brincando. No lugar de safo, eu poderia dizer o quê? Mais esperto, mais inteligente, mais habilitado, capaz. Beleza? Preciso, eu fico. Vamos lá. Quanto mais conheço os detalhes do português, mais safo fico. Olha aqui para mim. Eu gosto muito de usar os gestos para que você entenda a ideia de proporcionalidade. Quanto mais conheço o português, o que acontece simultaneamente? Vou conhecendo o português. O que acontece simultaneamente a isso? Ó, quanto mais conheço o português, mais safo fico. Conheço mais um pouco, fico mais safo. Mais um pouco, mais safo, mais um pouco, mais safo, mais um pouco. Percebe? Ó, vou conhecendo, vou ficando safo. Vou conhecendo, vou ficando safo. Vou conhecendo, vou ficando safo. Vou conhecendo. Percebeu? A ideia de proporcionalidade é de simultaneidade, coisas ocorrendo ao mesmo tempo. Outro exemplo, aquele que a gente vê em frase de caminhão, né? Quanto mais conheço os homens, mais gosto dos meus cachorros. Não tem esse? Então vai conhecendo os homens, vai gostando dos cachorros. Vai conhecendo os homens, vai gostando dos cachorros. Vai conhecendo os homens, vai gostando mais dos cachorros. Então essa ideia de proporcionalidade, de simultaneidade, de coisas ocorrendo ao mesmo tempo, é isso aí. Beleza? Quais são as conjunções proporcionais clássicas? As conjunções são à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto melhor, quanto pior, quanto menor, quanto maior. Essas expressões ou locuções conjuntivas dão ideia de proporcionalidade. Tá bonito? Tranquilo? Tá esperto? Tá entendendo? Espero que sim. Então, vamos ver mais um outro exemplo de proporcionalidade. Vem só. A minha mente cresce à medida que eu a alimento. A minha mente cresce à medida que eu a alimento. Olha aí, à medida que é uma locução conjuntiva proporcional. Ou seja, a mente cresce à medida que eu alimento, na mesma proporção. Beleza? Agora, é bom dizer também aquela noção de proporcionalidade, de inversamente proporcional. Já ouviu falar nisso? O que seria inversamente proporcional? Olha só para mim, vê se você concorda comigo, a ideia de inversamente proporcional que a gente aprende na matemática. Quanto mais rezo,
mais assombração me aparece. Poxa, não tem uma ideia de inversamente proporcional? Eu acho que tem sim, gente. Sabe por quê? Porque se você reza, é para que a assombração não apareça. Mas ela aparece mais. Então é inversamente proporcional. Agora, estricto senso, a ideia de inversamente proporcional é quando acontece assim, ó. Quanto maior o homem, ou melhor, como é que a gente diz? Maior a queda. Quanto maior o homem, maior a queda. Não, esse não é inversamente proporcional. Agora que eu lembrei, desculpa. Olha aí, ó. Quanto mais estudo matemática, menos entendo. Pronto. Esse é um exemplo clássico de inversamente proporcional. Por quê? Porque o cara estuda mais. O que você espera? Que ele aprenda mais. Só que o que acontece? Ele vai ficando mais burro, não é isso? Mais estudo matemática, menos entendo. Mais estudo, menos entendo. Mais estudo, menos entendo. Mais estudo, né? O cara fica maluco, fica doente, não entende nada. Então, quanto ele mais estuda, menos ele entende. Inversamente proporcional. Beleza? Tranquilo? E um detalhe bem legal. Vem comigo, olha para cá. Tá vendo esse à medida aqui? Tem muita gente que escreve assim, olha, vê se não é. Você mesmo deve ter dado uma vacilada dessa. À medida em que. Já não deve ter escrito assim? Isso não existe. Já deve ter escrito assim também, ó. Quer ver? Ó? Na medida que... Opa, calma aí, o que eu vi aqui? Foi. Na medida que... Já deve ter feito isso, né? Também não existe. Pô, Pestana, é só à medida que... Meu camarada, à medida que... Proporcionalidade. Só tem uma expressão parecida com essa que não indica proporcionalidade. Indica causa. Causa. Qual é a expressão, Pestana? É essa daqui, ó. Na medida em que. Portanto, ou é à medida que, ou é na medida em que. À medida que indica proporcionalidade. Na medida em que indica causa. Exemplo. Na medida em que malho, fico forte. Eu fico forte na medida em que malho. Porque malho. Visto que malho. Beleza? Então, na medida em que causa. À medida que proporção. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Enquanto estudo, ocupo minha mente. Mal entrei em sala, começaram os aplausos. Olha para mim. Quais são as conjunções subordinativas temporais? É a última. Vamos acabar agora, beleza? Vamos lá. Você não deve estar aguentando mais. Porra, conjunção é muita coisa. É muita coisa, mas aí o que era a prova? Conjunção. Então é melhor você demorar aqui, chegar na hora da prova, nem perder tempo. Enquanto o cara tá lá queimando a mufa, meu Deus, o que é isso? Você, tranquilão. Ih, tranquilo. Dá do que? Ridículo. Moleza. Não obstante, isso aí eu sei. Beleza? É assim que você deve estar na hora da prova. Tranquilão. Vamos lá. Conjunções temporais. Quais são? Quando, enquanto, assim que, logo que, depois que, até que, agora que, a última vez que, a primeira vez que, a segunda vez que, a infinita vez que. Tem esse mal com L aí que a gente vai ver agora, apesar de eu já ter falado lá naquela aula de vai pro video show essa, hein? Vamos lá, voltando. Fatos da língua culta. Lembra quando eu falei mal com L, mal com U? Muito bem. Eu falei que o mal com L pode ser uma conjunção temporal. E eu estou relembrando isso para você. Por quê? Porque mal com L, o cara pensa que é só advérbio. Ah, é advérbio. Não, não é só advérbio. Beleza? Vem comigo, olha para cá. Enquanto estudo, ocupo minha mente. Enquanto dá ideia de tempo. Eu ocupo minha mente enquanto estudo. No momento em que estudo. Tá certo? Dá ideia de tempo, tranquilão. Agora, mal entrei em sala, começaram os aplausos. Esse mal com L equivale a assim que é uma locução conjuntiva temporal. Ou depois que. Eu acho que o melhor é assim que e logo que, como dizem alguns gramáticos. Beleza? Assim que e logo que. Vê se não é.
Logo que entrei em sala, começaram os aplausos. Assim que entrei em sala, começaram os aplausos. Então a ideia é de tempo decimal com L. Beleza? Safo? Pessoal, eu ainda não terminei minha aula, faltam alguns minutinhos, vou falar de interjeição daqui a pouco, mas eu preciso dar um recado. Eu dei aula de conjunção? Dei. Falei vários bizus, dei vários detalhes? Dei. Agora, a única maneira de você memorizar as conjunções e perceber as minúcias é trabalhando exercícios. Essa é a única maneira. Beleza? Façam isso para memorizar as conjunções. Tá certo? Espero ter ajudado. Agora vamos para a interjeição. Acabou a conjunção. Lembra, tem que estar no sangue. Vamos para a interjeição. Sem enrolation. Interjeição. Olha, interjeição é a última classe gramatical que tem lá nas gramáticas. Eu preferi colocar aqui número 8, porque eu gosto de falar de pronome e verbo no fim. Porque pronome e verbo é o que há em prova de concurso, junto com conjunção, beleza? Interjeição não cai em lugar nenhum. Assim, não cai em lugar nenhum, gente. É tipo, tem 0,1% de chance de cair. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de interjeição. Só para dizer que eu não falei das flores. Palavra invariável sem função sintática. É isso mesmo. A interjeição não tem função sintática. E ela é uma palavra invariável. Ela não muda de forma em gênero e número. O que é o grande barato da interjeição é que ela exprime determinados estados emocionais, sensações ou estados de espírito do falante. Então, quando você diz de uma maneira altissonante, de uma maneira emocionada, você procura fazer o quê? Você procura falar mostrando o seu estado emocional, uma sensação, o seu estado de espírito. Exemplo. Jesus. Jesus é um substantivo, mas aqui virou uma interjeição. Por quê? Porque a maneira como você falou Jesus indicou um estado de espírito, uma emoção, uma sensação sua. E Jesus é interessante, né? Jesus é usado até em situações um pouco fora de contexto, né? Cristão, por exemplo, passa uma mulher bonita, Jesus. Não é isso? Meio profano até. Ou você pode tomar um susto, né? Jesus! Não é isso? Vai depender do tom. E é interessante que as interjeições têm isso. Quando você exprime uma sensação, pode ser uma mesma interjeição e ela pode significar várias coisas. Quer ver? Ó? Ai! Dor. Aí, por exemplo, o cara chuta a bola, passa rente à frase e você... Ai! Não é isso? E tem outros ais, né, que o horário não nos permite falar agora, mas você já deve estar imaginando do que se trata. Bom, deixa pra lá. Vamos que vamos. Sempre seguidas de ponto de exclamação. Por quê? Porque a interjeição indica uma fala altissonante, uma fala alta, daí a exclamação. As onomatopeias são interjeições, tá, galera? Então, bum, pô, plufit, plofit e por aí vai. As onomatopeias, né, palavras que imitam sons, são interjeições. Isso aqui é que eu acho muito maneiro, que se o cara quisesse criar uma questão de interjeição na prova, iria ficar bem legal. A interjeição é chamada de palavra-frase. Por que palavra-frase? Por exemplo, você diz assim, ó, silêncio. Na verdade, quando você entra no hospital e tá aquela enfermeira com a mãozinha assim, não é isso? Olha pra mim. Tá lá, você entra no hospital, né? Aí tá lá a enfermeira assim. Aí tá escrito assim embaixo, silêncio. Deveria estar escrito assim, ó. Por favor, façam silêncio neste recinto. Aí você só usa a palavra silêncio. Por quê? Porque a interjeição é uma palavra-frase. Ou seja, é uma palavra que resume a ideia inteira que você falaria numa frase. Uma palavra substitui uma frase inteira. Daí a interjeição ser chamada de palavra-frase. Vem comigo, vamos ver as outras. Cruzes, da ideia de repulsa, nojo. Ou pode indicar também medo, né? Cruzes. Vai depender do tom. Por exemplo, o cara tá lá no MMA, tomando um monte de soco na cara, aí o técnico tá lá, firme, firme. Ou seja, motivando. Então esse firme dá a ideia de motivação. Psiu, chamamento. Viva! Alegria. Graças a Deus. É a ideia de recompensa, de alívio. Poxa vida. Pode ser várias coisas, né? Poxa vida. Ora bolas. Ora bolas. Dá uma ideia assim, pô, você não entendeu isso? Fio.
O fio-fio é um elogio, né? É uma onomatopeia, uma interjeição. Resumindo, galera, a interjeição é uma palavra que exprime um estado de espírito, dependendo do contexto, vem com ponto de exclamação. Beleza? Terminamos. Aula que vem, pronome. Olha aí, hein? Tem que ter dormido bem para a próxima aula. Olhos atentos, ouvidos atentos. Valeu, até daqui a pouco.